Bom dia! Eu sou a capelã Adriana Mancini e venho mais esta manhã trazer para você uma palavra do Bálsamo de Gileade. A leitura da palavra será feita hoje em Gênesis capítulo 37 e vai contar um pouco da história de José, filho de Jacó. Me acompanhe agora nos versículos 3 a 11. Certo dia, José teve um sonho. Quando o contou aos irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ele disse: ouça o sonho que eu tive. Estávamos todos nós no campo, juntando feixes de trigo, e de repente o meu feixe ficou de pé, e os feixes de vocês o rodearam e curvaram diante dele. Então os irmãos disseram: certo, quer dizer que você vai reinar sobre nós, vai ficar nos dando ordens. O sonho que ele contou e a maneira em que o contou os deixaram enfurecidos. Ele teve outro sonho e também o contou aos irmãos. Tive outro sonho. O sol, a lua e as 11 estrelas curvavam-se diante de mim. Ele também contou o sonho a seu pai e este o repreendeu. Que sonhos são estes? Por acaso eu, sua mãe e seus irmãos iremos um dia nos curvar diante de você? A essa altura, seus irmãos estavam tomados de ciúme, mas o seu pai refletia sobre o assunto. Bem, nesta manhã eu gostaria de meditar com você a respeito dos sonhos que você tem tido. Os sonhos que Deus tem colocado na sua vida. Os sonhos que talvez já sejam promessas de Deus para você. Essa história nos parece também um tanto quanto audaciosa, ou um tanto quanto ambicioso da parte de José sonhar e ainda contar para os seus irmãos e seus pais. Mas a verdade é que esses sonhos não eram da ambição pessoal de José, eram visões que Deus estava manifestando para que José soubesse que Deus o levantaria um dia. Bem, acontece que os seus irmãos ficaram enfurecidos de ciúmes e resolveram então matar, destruir, dar um jeito, dar um fim em José. Só que depois de tanto discutir o que fariam entre os irmãos, o que acabou acontecendo foi que, primeiro, José é jogado numa cisterna. E aí algum dos irmãos entra em discussão a respeito que não seria uma boa ideia. Então, passando alguns mercadores, eles vendem José para ser escravo. E José, então, é vendido como escravo. Sabe, na nossa vida, às vezes nós temos sonhos e nós acabamos contando para um, para outro, e isso acaba gerando inveja, acaba gerando uma certa preocupação, até ciúmes. A primeira lição de hoje: guarde os seus sonhos. Os sonhos que Deus tem sonhado para você estão somente no seu coração, entre você e Deus. Bem, mas mesmo assim, Deus é misericordioso, não é? E Ele nos livra em todo o tempo de todas as tramas que o inimigo acaba criando em torno das coisas que nós mesmos falamos. E então José, ele, apesar de passar por todo o infortúnio da venda como escravo, Deus o trata com a sua misericórdia e com o seu amor, porque ele é vendido para Potifar, no Egito, e ele passa a ser auxiliar pessoal de Potifar. E então Deus ali trata o infortúnio de José com o seu bálsamo, e o Senhor tinha nele muita alegria e dizia o Eterno, porque o Eterno estava com José e tudo dava certo para ele, de tal forma que ele acabou indo morar na casa do seu senhor egípcio. E Potifar reconheceu que o Eterno estava com ele, ao seu lado, e o abençoava. E tudo que o escravo fazia prosperava. Estava muito satisfeito com José. E então ele passa a administrar tudo o que era de Potifar. Até que então a esposa de Potifar o deseja como homem. E aqui novo infortúnio diante dos sonhos de José, que quando pareciam estar iniciando a sua realização, novas situações acontecem. Mas Deus continua olhando por nós, mesmo diante das situações de percalços no meio do caminho. José, trabalhando para este homem, acaba sendo preso por conta da mentira da esposa de Potifar. Mas mesmo assim, ele passa a ser
um administrador do cárcere, porque ele encontrou aos olhos também do carcereiro uma grande sabedoria em José. Depois, José passa a interpretar os sonhos de quem estava com ele no cárcere, e por causa disso, ele é levado a Faraó para interpretar os sonhos de Faraó. E aqui muda a história de José. José é feito governador do Egito, diante da sua sabedoria e diante de tudo aquilo que Deus mostrava aos olhos de Faraó a respeito de José. Realmente Deus sempre traz para a nossa vida um bálsamo diante dos nossos infortúnios, quando nós cremos, confiamos, obedecemos e aguardamos com esperança em Deus. Realmente um dia, José se tornou um grande homem e realmente os seus irmãos e o seu pai dobraram-se diante dele. Mas isso não era uma ambição de José, isso era uma provisão de Deus para a casa de Jacó. Desta forma, José pôde proteger a sua família em tempos de pobreza, em tempos de falta de alimento em toda a terra. E dessa forma, não só o rei do Egito foi abençoado com a provisão que Deus dava a José, mas os seus pais e os seus irmãos. Guarde os sonhos que Deus tem para você, espera nele, confie no Senhor, não desista mesmo que situações de infortúnio venham te visitar. O Senhor terá para a sua vida sempre a resposta. Que você possa guardar essa palavra no seu coração, tendo fé, esperança, seja qual for o infortúnio que a sua vida tem experimentado. O nosso Deus é Deus provisor. O Senhor te abençoe, te guarde e até amanhã, se o Senhor me permitir, com nova palavra do Bálsamo de Gileade. Tchau!